nós gostaríamos de lembrar que as fichas de filiação estão aí na mesa, né? Isso caso quem ainda não preencheu, e aproveite, né, a presença aqui do companheiro para poder ver o nome nessa ficha. Isso é importante. Pessoal, vamos fazer o seguinte: como eu não conheço o nome de todas as pessoas aqui presentes, vou pedir até um pouco da contribuição de vocês, né, no sentido de se identificar, tá? Vamos fazer bloco de 3 inicialmente. Aí quem eu não souber o nome, eu vou atribuindo assim: camisa preta, camisa branca, amarelo, certo? Mas se puder dar o nome é mais fácil. Adelson. Gustavo. Eu já vi 2 braços ali. Júnior. Companheiro. Marcos. Maicon. Marcos. Eu ouvi Marcos mesmo. Áurea. Lobão. Pronto, já temos 6, então a gente vai prosseguir. Vladimir. As pessoas encaminham o nome aqui. Se alguém puder dar uma ajuda aí na mesa. Vladimir. Isso. E quem for fazer uso da palavra, por favor, diga o seu nome para que o companheiro Glauber possa identificar para dar o seu retorno, ok? Então, Adelson, Gustavo e Júnior são os 3 primeiros. Aí eu vou ficar anotando. Esse aqui, Som. Eu vou pedir que um assessor para mim, isso é melhor, né? Tá, se você me ajuda aí, vai pegando os nomes e passa para quem quiser se inscrever, melhor. Já temos Adelson, Gustavo, Júnior, Marcos, Lobão, Vladimir. Eu não anotei aqui na semana que não foi esse. Chama o primeiro para ele vai fazer esse aqui. Ok. Adelson, em seguida Gustavo, depois Júnior. Vamos lá. 3 minutos para poder dar tempo de todos participarem. Bem, companheiros, Adelson e peraí, fogo. Estou com medo. Caro Glauber, estou feliz em estar aqui. Sua inteligência, sua coragem e sua voz não apenas nos representam, mas nos alimentam a continuar lutando. É muito alentador saber que não estamos sozinhos. Obrigado pela sua escolha. Evocando Max Weber, não pela lógica protestante, mas apenas pela teoria da legitimidade do poder e dominação, sabemos que Bolsonaro chegou na presidência, apesar das vias legais, depois de um golpe. O governo Bolsonaro tem apelo em valores conservadores frágeis, como o fundamentalismo. Frágeis não na sociedade, infelizmente, mas do ponto de vista da evolução do pensamento humano e acadêmico. As ações do governo Bolsonaro demonstram as mais repugnantes posições ideológicas: fascismo, machismo, LGBTfobia, xenofobia, misoginia, enfim. O que, de certa maneira, põe em xeque não apenas o racionalismo legal de Weber, como também outros conceitos, a exemplo do aspecto carismático, adjetivo maior dos grandes líderes. As 2 reflexões que faço é: como não apenas entender como Bolsonaro pôde aceder em circunstâncias tão adversas, por conseguinte provocar tanta desgraça em tão pouco tempo e ainda conseguir se legitimando no poder. Segunda reflexão: o que mais é preciso fazer? Qual a estratégia? O que é falta? E onde os movimentos sociais estão falhando para conseguir deslegitimar e acabar com esse pesadelo? Vamos conseguir? Em que data? Estou angustiado. Se chegar aos 2 minutos, eu aviso.
isso, faltando um, ok? Só para. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Glauber, gostei muito que você abriu fazendo uma contextualização internacional, que realmente eu acho fundamental. Não nos esqueçamos que em 2013 houve o vazamento da questão da NSA, da NSA, o Brasil e grande parte do mundo sendo espionado, e no Brasil, especificamente, a diretoria inteira da Petrobras, né, gravada, então faz tudo parte desse contexto aí, mas isso me fez pensar, lembrar de um livro de um autor americano, que é o George Friedman, certamente você conhece, que se chama A Próxima Década. É um livro de 2011 e ele é voltado, é como se tivesse sido escrito para os pretensos candidatos a ser presidente dos Estados Unidos. George Friedman é um grande autor e consultor político americano. Nesse livro ele fala de todos os continentes e alguns dos países mais importantes do mundo. A parte do Brasil é muito pequena, mas no Brasil ele fala algumas coisas que eu acho que tem a ver com essa questão desse contexto. Uma delas é, isso 2011, né? Para lembrar, o Brasil 2011, ele diz: o Brasil talvez hoje seja o único país no hemisfério ocidental que pode vir a fazer frente aos Estados Unidos, o que nunca aconteceu na história. E ele elenca algumas possibilidades disso acontecer. Uma delas era, eu lembro muito bem, não vou lembrar exatamente dos números, mas era o comércio exterior do Brasil em 2011 nunca foi tão diversificado. O que o atual presidente fala sobre vimos relações com viés ideológico, né? E não era exatamente isso. Então o Brasil tinha um quarto mais ou menos das exportações com os países árabes, um quarto com a América Latina, um quarto com a Europa, um quinto, um quarto, e o outro quinto ou quarto com os Estados Unidos e a outra parte com a China. Por que isso é importante? Porque na hora que dezebra um desses lados, você sustenta. Né? E a gente hoje está vendo, não, é um alinhamento estratégico automático com os Estados Unidos. Ele falava, obviamente, da questão do pré-sal e falava assim: quem domina os mares, né, controla o mundo. E o único ponto que os Estados Unidos nunca se interessaram em controlar é exatamente o sul do Oceano Atlântico. E o Brasil começou de onde está o pré-sal, a bacia do pré-sal. Né? E onde estávamos construindo o submarino nuclear, que, coincidência, também foi envolvido na questão da Lava Jato. Né? Então, assim, o que ele diz lá, de novo, é um autor americano, voltado para os republicanos, inclusive. Ele diz: se os Estados Unidos não dominarem o Atlântico Sul, o Brasil vai ter chance de começar a fazer frente aos Estados Unidos. Isso no contexto internacional. Né? Mas trazendo para o Brasil, para mim tem uma coisa assim, que é claro na estratégia, clara para mim, mas eu não sei exatamente com que objetivo, né, com relação ao governo. O que Bolsonaro está fazendo agora me lembra muito Fujimori em 92, no Peru, né, que conseguiu dar um golpe e teve apoio da população. Fechou o Supremo e diversas outras coisas. Então no Brasil eu vejo uma tentativa de associar a esquerda ao crime organizado, e agora de forma muito mais clara, isso já estava posto antes e agora houve essa tentativa mais clara. Para dar um golpe, o governo precisaria de um certo caos social, né? E a gente está vendo aí, tem a questão do crime organizado, tem a questão do mundo árabe, né? Falando que vai considerar o Hezbollah como terrorista. Então, eu vejo muito assim, uma provocação para ver se acontece uma coisa muito grave aqui, talvez para justificar mesmo esse recrudescimento, esse golpe, né? Para fechar as horários. A gente diretamente falou muito, você falou de Malafaia, falou muito da questão dos evangélicos. Na pesquisa dos deputados da Folha hoje que você citou, Bolsonaro cai em todos os segmentos. Os mais escolarizados, os com mais rendas, cai no Rio Branco, cai no Sul, cai no Centro-Oeste, onde era a base dele. Teve um segmento que ele cresceu nos últimos meses, mesmo com esse recrudescimento deles, que foi entre os evangélicos. Né? Então, assim, minha dúvida é, você terminou sua fala falando, a gente tem que enfrentar de frente, né, esse fascismo. A dúvida é, será que não é isso que ele quer? Será que ele não quer que a gente vá para essa porrada para ele, sabe, ter esses 25% dele, de repente já se garantir ou nesse golpe ou na próxima eleição? Obrigado, desculpe. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, Glauber Braga. Meu nome é Nelson Júnior, sou do PSOL aqui de João Pessoa. Fui candidato a senador pelo PSOL na última eleição.
Sou professor da Associação de Docentes da Universidade Estadual da Paraíba. E assim, desde que Bolsonaro assumiu, bem antes disso, a gente já viveu no Brasil um período de fortalecimento das lutas. E a despeito disso, isso marcou o governo do golpista do Temer, e a despeito desse fortalecimento das lutas, do povo na rua, o Bolsonaro se elegeu naquele momento por aquela polarização que botou no processo eleitoral, do voto, que foi muito trabalhado, do voto anti-PT naquele momento. Esse ano, as massas, de certa forma, têm voltado para as ruas, não com o vigor que a gente teve em 2017, 2018, quando a gente conseguiu, por exemplo, barrar a reforma da Previdência naquele momento, que tinha como defensor um governo fraco e sem apoio popular nenhum, nem mesmo a direita ia para o enfrentamento, fazer defesa do governo Temer. No momento, a realidade é outra. Mas agora, em 2019, do ponto de vista no território nacional, nós vimos que a pauta da educação, os cortes de verbas que o governo implementou, conseguiu mexer com a população. Então, conseguiu colocar os estudantes, os professores, servidores e as pessoas, de uma forma mais ampla também, na rua em defesa da educação pública. Então, acho que esse é um tema que, pelo menos na minha leitura, mexeu bem com o Brasil no primeiro semestre, principalmente. O governo, do ponto de vista internacional, de certa forma, ainda tinha alguns, quando ele saía, tinha alguns locais, era pontuadas ações de protesto contra o governo Bolsonaro, mas depois com a questão do meio ambiente, com o desprezo de Bolsonaro pela questão ambiental e pela liberação para o desmate na Amazônia, todo mundo lembra aqui dizendo que o IBAMA não ia mais montar como montava antes, não tinha dinheiro para montar fiscal, etc, etc. A questão ganhou uma visibilidade internacional que fragilizou o governo Bolsonaro também do ponto de vista internacional. Eu pergunto a você como é, que essa questão da educação, por exemplo, é que a gente pode potencializar isso ainda mais no enfrentamento do governo, tendo em vista que agora ele apresenta a proposta do Futuros, que é a comunidade acadêmica de uma forma geral, está se unificando no Brasil todo, nos IEFs, nas universidades federais, nas universidades estaduais, tirando posição contra o Futuros. Então, como é que essa questão da luta pela educação pode contribuir ainda mais para fazer essa frente com o governo? Como é que essa questão ambiental, que repercutiu muito bem internacionalmente e também nacionalmente, a gente pode potencializar ainda mais no enfrentamento desse governo? E como é também que a gente pode, e até que ponto isso contribui ainda mais a questão, por exemplo, do lado da política anti-direitos humanos do governo Bolsonaro e do fortalecimento das milícias e todas as denúncias que tem contra ele nesse campo. Como é que essas questões, de certa forma, podem influenciar ainda mais no enfrentamento do governo Bolsonaro? Pessoal, combinando aqui com Laura, nós temos 16 pessoas inscritas. A gente vai fazer blocos de 5 e com um acordo, com Laura, para poder a gente dinamizar mais, ok? Então, os dois próximos, Marcos e Áurea. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Marcos Bosquieiro. Eu sou residente em Medicina de Família. Atualmente estou presidente da Associação Paraibana de Medicina de Família e Comunidade e faço parte da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. Primeiramente, eu queria parabenizá-lo pela coragem do gangster contra aquela tipo de ser humano e pela coragem de chamar na cara dele juiz ladrão, né? Porque aquilo lá eu acho que representou quem tem um mínimo de decência do que está acontecendo no país. Eu acho que você nos representou muito naquele momento. Mas eu queria ser um pouco mais rápido para poder abranger dois temas principalmente. O primeiro é sobre a questão como médico e defensor do Sistema Único de Saúde. Eu gostaria de pontuar o que esse governo vem fazendo contra o SUS. E hoje não tem um brasileiro, seja pobre ou seja rico, que esteja na faixa do 1 a 2% ou se faça parte dos 98%, que não utilizam o Sistema Único de Saúde. Não existe uma pessoa no Brasil, inclusive estrangeiro vivendo aqui, que não se utilize disso. Enquanto a isso, eu queria
pontuar a questão da privatização do Sistema Único de Saúde, que vem acontecendo, o desmonte do Mais Médico. Eu participei do Mais Médico. Foi o maior programa de saúde, já com todas as críticas que a gente possa fazer, mas foi o maior e mais ousado programa de saúde dentro do maior sistema de saúde público do mundo. Nenhum país no mundo ousou fazer um sistema público de saúde. Então, acho que é por isso que é o nosso dever, quando formos lá para a base, na praça, onde quer que seja, temos que fazer defesa do SUS. Porque se o SUS acabar, a nossa população e nós aqui vamos passar maus bocados. E eu acho que essa é uma forma que a gente tem que enfrentar. A defesa do Sistema Único de Saúde, se contrapondo aos médicos pela democracia. O pacote que Guedes está fazendo, não é à toa que congelaram a emenda constitucional 95, congelou os gastos. Eles não vão pôr dinheiro na educação, muito menos na saúde. O Médicos pelo Brasil é uma coisa de maquiar, o CRM está junto, então eles estão tudo aplaudindo e está tudo bem. Só que não é a realidade. Então é bom que a gente tenha muita consciência do que está acontecendo na nossa saúde pública. E a gente defenda quando estivermos lá nas bases, porque a população que frequenta a unidade do trabalho, alguns não sabem o que é que lá é Sistema Único de Saúde. E fala mal do SUS ali. Aí a gente tem que falar, aproveitar que está na consulta, infelizmente, usar o papel do médico para poder orientá-la, que daí algumas pessoas entendem melhor também nessa situação, quando é olho no olho. E a outra coisa, eu acho que para a gente sair desse momento, se não tiver uma frente única contra o fascismo, e aí englobando alguns partidos, inclusive que a gente tem uma certa objeção em alguns pontos, mas que seja contra o fascismo. Eu acho que esse momento é muito mais de união, eu acho que a gente tem que lutar. E não é, e é muito, muito bom isso, é determinação. A gente tem que estar determinado contra o fascismo. E quem queira lutar, e eu concordo plenamente, eu avisei, isso aí só afasta a pessoa. Eu avisei, está dando um tapa na cara dela, apesar de lavar a alma quando a gente fala, porém, o momento é de união. Então eu gostaria que a gente fosse aí para a luta e seguisse junto nesse ombro a ombro. Hasta la vitória sempre! Lembra, 3 minutos, faltando 1 minuto, a mesa avisa. Boa noite a todas as companheiras aqui presentes, os companheiros. Agradecer imensamente a presença do companheiro Glauber aqui na nossa Paraíba. Né? Seja bem-vindo aqui, quantas vezes puder vir, nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo e parabenizar por esse mandato que você vem desenvolvendo, que é um mandato que nos dá a coragem, né, de estar nas ruas defendendo. Em momento nenhum nos envergonha, pelo contrário, nos engrandece, e muito. Né? E aí a minha fala, deixa eu pegar aqui, eu trazer um pouco do que foi essa pesquisa da Datafolha de hoje. Né? E ele mostra que a reprovação cresceu, né? A reprovação de Bolsonaro cresceu de 33% para 38%, e a rejeição do Bolsonaro é maior entre as mulheres, 43%. Entre os nordestinos, 52%. E aí trazer um pouco, a partir desses dados, a importância de nós, mulheres, nesses últimos enfrentamentos. E aí, vindo do Faracunha, né, desde o Faracunha, nós estávamos primeiramente nas ruas, né, com alguns companheiros ali, ombro a ombro, mas nós, mulheres, à frente desse processo. E aí veio o Ele Não, mais uma vez, nós, mulheres, também protagonizando esse processo. E aí vem várias outras ações que as mulheres vêm fazendo, as duas últimas, só para reforçar, a Marcha das Margaridas, né, que foi tomada, Brasília foi tomada por mulheres de todos os estados, né, camponesas, né, oriundas daqui da Paraíba também, saíram vários ônibus daqui, vários ônibus de outros estados do Nordeste, e as mulheres indígenas também, né, ocuparam também Brasília, né, para mostrar para Bolsonaro que nós mulheres estamos sim nessa luta, né, e a minha fala vai nesse sentido, da necessidade da gente se organizar. Precisamos nos organizar enquanto mulheres,
militantes, mães, desempregadas, né, mulheres negras, mulheres indígenas, e a gente precisa também dessa nossa organização aqui na Paraíba. A gente tem diversos movimentos sociais de mulheres. Nós temos a setorial de mulheres da Paraíba, né, do pessoal Paraíba, e a gente precisa ampliar. Precisamos das mulheres também dentro do partido, precisamos das mulheres ocupando os espaços de poder. Não podemos ficar só ao lado ou atrás de um homem que esteja à nossa frente ocupando esse espaço. Esse espaço também é nosso. E dentro do PSOL, a gente vem ampliando, a gente ampliou a bancada. Hoje nós somos o único partido que tem uma bancada paritária de deputados federais. Somos 5 mulheres e 5 homens. Mulheres negras ocupando esse espaço de poder também. E a minha fala é mais desse chamado também, da gente refletir a necessidade dessa organização. As companheiras lá no Congresso vêm desenvolvendo um papel importantíssimo nessa construção também, né? E aí a gente precisa estar junto, a gente precisa construir de forma coletiva, mas precisamos também sair desse espaço que nos coloca, que é a mulher que está ali como a secretária, ou a mulher que quando pode vai. A gente tem que priorizar, a gente tem que colocar os pais cuidando das crianças e ir para os espaços também. É mais um chamado, para que as companheiras que estão aqui, as companheiras levem também esse chamado para outros companheiros, para que a gente possa fortalecer. E para finalizar, me pediram para dar o informe do abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. Quem ainda não assinou, ali na banquinha atrás, o abaixo-assinado está lá, não deixe de passar e assinar. Obrigada. Ok, Laura. Antes de passar a palavra ao Laura, gostaria de registrar aqui a presença do Rafael, da Unidade Popular da Paraíba, do companheiro Luzenira, presidente do PT de João Pessoa, do companheiro Tony, da direção aqui do CITEC, qual agradecemos mais uma vez pela cessão desse espaço. Alô, alô. Tá bom, gente? Mais ou menos? Alô? Melhorou um pouquinho, né? Eu vou necessariamente não conseguir me aprofundar pelo pouco tempo, porque cada intervenção daria a possibilidade de a gente reiniciar um novo debate, né? Pela riqueza de tudo que foi apresentado. Mas vou procurar ser bem objetivo. Adelson, cadê o Adelson? Perguntou qual é a estratégia, né? Foi um dos questionamentos que fez. Eu acho que além de já ter dado aqui umas pitadas, né, na fala inicial, Adelson, acho que é fundamental nesse momento a gente conseguir reunir a luta, os estudantes brasileiros, professores, professoras, profissionais de educação como um todo, junto com as mulheres brasileiras e o movimento que tem sido intensificado na sociedade. E é simbólico que a gente esteja fazendo esse encontro aqui nos Correios. Eu considero que a gente tem que ampliar essa luta, principalmente com os trabalhadores e trabalhadoras das estatais, que já tiveram 17 estatais anunciadas como alvo da privatização. Se a gente consegue articular esse conjunto de segmentos, a gente fura a nossa bolha e vai ter movimento sólido de reação à agenda que está sendo implementada por Bolsonaro. Eu acreditava, e estava completamente enganado, que a nossa resistência se daria com a reforma da Previdência, que essa seria a nossa primeira grande vitória, dificultadora da implementação das outras agendas do governo. Mas infelizmente, pessoal, eles conseguiram empatar esse jogo. Aquilo que a gente fez no governo Temer, a gente não conseguiu fazer agora. Naquela época, mais de 70% dos brasileiros se posicionaram contra a reforma da Previdência. Agora, um canhão midiático, todo dia de noite, tinha um especialista em algum telejornal para dizer que a reforma era necessária, porque senão as pessoas não receberiam a sua aposentadoria no futuro. E, infelizmente, vocês sabem que eu trabalho pela unidade,
parte do nosso campo entrou nesse jogo também e começou a aderir a esse discurso. Ah, não, alguma coisa precisa ser feita. Quando você entra numa discussão já aderindo à tese do seu opositor, necessariamente você já entrou perdendo o jogo, que foi o que aconteceu. E é o que nós não podemos deixar acontecer agora como futures, que é na verdade o fatures. A gente precisa ter o maior número possível de instituições, conselhos universitários se manifestando contra essa proposta. E a nossa mensagem, na minha visão, tem que ser direta. Esse é o primeiro passo para a privatização plena da educação pública no Brasil. Por quê? Porque você restringe dinheiro público, você diz que a solução a partir de então vai ser a entrada de dinheiro privado, você amplia a presença da administração privada com as organizações sociais e você facilita todo o processo de privatização plena da educação pública brasileira. Então o confronto tem que ser frontal. E não é teoria da conspiração. O filho do presidente da República, no período da campanha eleitoral, defendeu a política de vouchers, que é prescindir da educação pública para que você tenha um cupom, uma grana, um recurso para pagar instituições privadas. Respondendo objetivamente ao teu questionamento, acho que a gente tem que procurar fazer essa aliança como movimento para frear a agenda bolsonarista, porque foi na educação, principalmente em maio, que a gente conseguiu furar a nossa bolha, o que nós não conseguimos ter mobilização de massa com a reforma da Previdência, né? Gustavo, o que Bolsonaro não quer não é o enfrentamento direto. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre as menções que você fez, a análise internacional. Está bem evidente que os Estados Unidos jogam com o Brasil não só para ter um espaço, por exemplo, de lançamento de satélites na base de Alcântara, com esse acordo que eles acabaram de firmar. Ele quer impedir que o Brasil tenha um sistema próprio e soberano em um programa espacial que seja nosso. Ou seja, além de garantir os interesses dele, governo dos Estados Unidos, ele garante que um potencial adversário que pudesse equilibrar esse jogo no mercado e no espaço internacional, que tenha um projeto seu. Se não é o que Bolsonaro quer, essa é a pergunta permanente do enfrentamento que possa se radicalizar. No passado, a gente dizia o seguinte: não vamos fazer um enfrentamento ao Bolsonaro, porque é exatamente o que ele quer. Ele quer um palanque para que ele possa ampliar a sua capacidade de comunicação com o povo. Eu fiz esse discurso no passado, ou eu pelo menos tive a dúvida no passado se o enfrentamento a ele não era exatamente o que ele queria e fazia com que ele tivesse o palanque necessário para crescer. Eu acho que a gente não tem mais essa opção e faço uma autocrítica. Acho que foi um erro no passado não ter feito esse enfrentamento frontal, o que possibilitou ele ganhar corpo e energia para ampliar a sua base de sustentação social. E o enfrentamento que a gente está fazendo nesse momento está dando resultado, e por isso precisa ser amplificado. Por quê? Se você tinha um jogo empatado de 30% a 30%, você agora tem 40% contra as políticas bolsonaristas, é a demonstração concreta de que o que nós estamos fazendo dá resultado. Mas eu concordo contigo que esse enfrentamento não pode ser feito a partir de uma política de nocaute. Não adianta a gente imaginar, para quem gosta aqui de boxe, que vai entrar nesse ringue e com uma bofetada a gente vai levar o nosso adversário à lona. Não. Essa é uma luta que se ganha por pontos. Você vai desgastando o governo e você vai fazendo com que ele venha a perder a sua capacidade de aplicação plena do seu programa.
com todos os instrumentos materiais que Bolsonaro tem, se a gente não faz esse enfrentamento agora, e ele amplia o apoio e o respaldo social às suas políticas para mais de 50%, aí o jogo está acabado e ele vai implementar plenamente o seu programa que nos elimina. Então acho que a gente tem que fazer um enfrentamento direto ao que é a representação dele. Inclusive porque a mensagem dele é muito direta. Se a gente volta com uma mensagem que não é direta, quem tem mais capacidade de influenciar quem está no meio, formando a sua convicção, passa a ser ele. Eu tenho na minha família um parente meu que é um jovem que ele e o irmão ficaram no meio de uma disputa familiar, onde a mãe é de esquerda e o pai é de direita, né? E aí me encontra para conversar, começa, pá, pá, pá. Aí um dia ele virou para mim e falou o seguinte: eu falei, vamos tomar um chopp com meu pai? Eu falei, vamos, né? Aí tomei os tranquilizantes todos, né? Estou brincando, mas fui lá. O pai dele sentou num canto da mesa, eu sentei no outro canto da mesa. Ele mandava o torpedo de lá, eu mandava o torpedo de cá. Ele mandava de lá, eu mandava de cá. Com uma mensagem muito direta. Eu não estava preocupado em convencê-lo, e ele sabia que não ia me convencer. Quem estava em disputa eram os meninos que estavam no meio da mesa, olhando aquele diálogo e os argumentos que estavam sendo apresentados. Se a gente não faz um embate frontal ao que é a representação bolsonarista, na minha avaliação, ele tem mais capacidade de influenciar aqueles que ainda estão em formação de convicção. Por isso eu acho que sim, nós temos que fazer esse enfrentamento, né? Nelson Júnior, tem muita pergunta, né, Nelson? Cadê o Nelson? Daqui a pouco vou para outra aqui. Nelson, a primeira da educação acho que eu já respondi, né? Ou seja, essa potencialização. Mas você falou também do meio ambiente, eu acho que teve um papel fundamental no crescimento dessa rejeição a Bolsonaro, porque incide inclusive sobre uma parcela de classe média que pelo antipetismo acompanhou o voto bolsonarista, mas que de alguma forma não quer que o Brasil seja reconhecido internacionalmente como quem está botando fogo na Amazônia brasileira. E nesse caso em específico, eu acho que a gente tem que fazer a denúncia internacional do que é a representação bolsonarista. Não como forma de ferir a nossa soberania. Quem quer ferir a nossa soberania é Jair Bolsonaro, que deu uma declaração pública, inclusive, de que queria ampliar a exploração econômica da Amazônia nas parcerias com o governo dos Estados Unidos. E aí agora está fingindo que quer defender a soberania contra as declarações do senhor Macron, que nós também somos contra. Ninguém aqui é a favor da internacionalização do ferimento da soberania da Amazônia brasileira. Quem